O Iluminismo. O Iluminismo foi um movimento que surgiu na Inglaterra, tendo seu auge na França e se disseminando pelo mundo por volta do final do século XVII e início do século XVIII, contrariando o antigo regime. Inclusive, o século XVIII é também conhecido como o século da filosofia, em decorrência desse movimento. O Iluminismo, embora tenha surgido nessa época, já dava seus primeiros passos no fim da Idade Média, no final do século XV. Acontece que no século XV, especificamente em 1439, o alemão Johannes Gutenberg inventou a primeira máquina de impressão, que produzia e copiava livros e textos. Porém, ela não ficou muito em evidência até o século XVI, quando ocorreu a Reforma Protestante, que foi quando Martinho Lutero traduziu a Bíblia do latim para o alemão e precisou realizar inúmeras cópias da mesma, fazendo uso da máquina de impressão de Gutenberg. Com a distribuição dessas cópias, as escrituras bíblicas se tornaram mais acessíveis e, consequentemente, com tantas pessoas lendo e principalmente interpretando a Bíblia, passaram a surgir os primeiros questionamentos em torno dos ensinamentos e das verdades absolutas impostas pela Igreja Católica, que era quem dominava o pensamento no antigo regime. O movimento iluminista defendia o uso da razão e das ideias, visto que elas lançavam luz sobre os pensamentos. Daí o nome Iluminismo, que tem por lema "Ouse usar o seu intelecto". Dentre as principais características do Iluminismo, podemos citar o racionalismo, que diz respeito ao conhecimento racional, ou seja, do uso da razão. O cientificismo, que defende o uso das ciências, sejam elas naturais, biológicas, conceituais ou mesmo sociais, para explicar o porquê das coisas. O antropocentrismo, que coloca o homem como centro do universo. A fisiocracia, que pregava o governo pela natureza. O liberalismo econômico, que defendia a liberdade econômica. E a defesa dos direitos naturais dos indivíduos, tais como a vida, a liberdade e a posse de bens, por exemplo. Dentre os principais representantes da filosofia iluminista, podemos citar os filósofos Locke, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, bem como Diderot e D'Alembert, e ainda os economistas Quesnay e Smith. Na Inglaterra, John Locke, que nasceu em 1632 e faleceu em 1704, considerado o pai do Iluminismo, defendia avidamente os direitos civis e acreditava que o conhecimento era produzido por meio da experiência e da razão. Na França, Charles-Louis de Secondat, também chamado de Barão de Montesquieu ou simplesmente Montesquieu, que nasceu em 1689 e faleceu em 1755, publicou em 1748 O Espírito das Leis, um estudo sobre as formas de governo em que ele defendia a independência dos três poderes, o executivo, legislativo e judiciário. Ainda na França, François-Marie Arouet, chamado pelo pseudônimo de Voltaire, que nasceu em 1694 e faleceu em 1778, abominava o absolutismo, próprio do antigo regime, e defendia a liberdade. Tornou-se conhecido por se posicionar firmemente contra o clericalismo. Também na França, Jean-Jacques Rousseau, que nasceu em 1712 e faleceu em 1778,
teve toda a sua obra baseada em defender a necessidade de uma reforma da sociedade que se encontrava corrompida. Por isso, pregava um modo de vida simples. Seus discursos foram fundamentais para inspirar os líderes da Revolução Francesa. Os franceses Denis Diderot, que nasceu em 1713 e faleceu em 1784, e Jean Léron d'Alembert, que nasceu em 1717 e morreu em 1783, foram responsáveis por elaborar a enciclopédia, que por sua vez potencializou a disseminação dos ideais iluministas. Seguindo na França, François Quesnay, que nasceu em 1694 e faleceu em 1774, foi um dos defensores da fisiocracia, enfatizando a agricultura como única atividade verdadeiramente produtiva. Na Inglaterra, Adam Smith, que nasceu em 1723 e faleceu em 1790, foi um dos principais adeptos do liberalismo. Smith escreveu em 1765 A Riqueza das Nações, onde defendia o trabalho livre como única fonte de riqueza.